A paz do Senhor, amados irmãos, é um prazer estar com os irmãos, principalmente com os nossos juvenis, para gravarmos a nossa 9ª lição. Eu tenho gravado com o meu filho Nicolas, mas hoje é uma lição especial falando sobre a Esther e a irmã Thelma, a missionária Thelma. Ela gosta muito da história de Esther e ela vai estar juntamente comigo nessa 9ª lição que tem como título Esther, de exilada rainha, honrando a Deus e a sua identidade. A paz do Senhor para todos vocês, é um prazer estar aqui e vamos aprender, né? Temos muito que aprender com a rainha Esther. Eu vou estar lendo agora o enfoque bíblico e vocês acompanham aí, eu acredito que vai ser uma lição abençoada. Diz assim: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Esther 4,16. Muito bem. A nossa leitura bíblica está em Esther, capítulo 2, dos versos 1 a 8. E eu vou intercalar com a irmã Thelma esta leitura. Diz assim: passado essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista. Este criara a Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. Então nós vemos aqui o início da história de Esther. E no decorrer da lição nós vamos ver a importância que teve esta jovem junto ao seu povo. Vamos ver também não só o papel dela, mas também do seu tio. Uma versão vai falar que é tio, outra versão vai falar que é primo, mas este responsável por Esther, ele também vai ter um papel importantíssimo tanto na criação de Esther, quanto agora no desenvolvimento da história que nós estaremos estudando a partir desse momento. Eu vi também que no enfoque bíblico a gente lê às vezes assim e não assimila muito. 3 dias de jejum, tanto de dia quanto à noite. Eu fiquei pensando, meu Deus, não beber e nem comer. Será que eu aguentaria? Será que você aguentaria? Mas eles assim fizeram e receberam a vitória da parte de Deus. Quando, e tudo indica, né? Eles fizeram porque havia um propósito. Não é uma greve de fome. Aqui havia um propósito, por quê? Porque o decreto havia sido assinado e todos os judeus ali da província seriam exterminados. Mas, como houve esse jejum, e parece-me que é o livro de Esther que não se fala o nome de Deus, né? A gente não Nem vê, de oração. a gente não vê o nome Deus, Senhor, no livro de Esther, mas a gente vê a ação de Deus por meio do que eles fizeram. Isso é muito importante. De fato, eu acho que hoje jejuar 3 dias seria muito difícil, mas também não seria impossível. Agora, é claro que tudo dentro de um propósito, sempre com a finalidade, a glorificação do nome do Senhor, não para uma exaltação própria. Temos 3 objetivos nesta lição que são: primeiro, mostrar as condições de órfã e exilada de Esther. Segundo, evidenciar a fidelidade de Esther e o seu senso de propósito e refletir sobre a importância de aproveitar as oportunidades. E eu, a missionária Thelma, vamos estar fazendo as leituras, mas eu vou deixar para ela começar, né? Começar as leituras de quem
é Esther. Quem é Esther? Então vamos conhecer agora quem é Esther. Esther foi uma jovem órfã, judia, exilada na Pérsia, criada por seu primo Mardoqueu, da tribo de Benjamim, após a morte de seus pais. Mardoqueu foi levado por Nabucodonosor para o exílio da Babilônia, quando este dominou Judá e fez prisioneiros judeus no período do rei Jeconias, também conhecido como Joaquim. A Bíblia registra que Esther era dotada de uma beleza singular. Não por acaso foi cotada entre as mais belas do reino. Não sabemos se ela perdeu os seus pais durante a invasão ou já no cativeiro babilônico. Seu nome em hebraico é Hadassa, que significa murta, um arbusto com folhas conhecidas por exalar um cheiro agradável quando são esmagadas. Os ramos da murtas eram utilizados pelos hebreus para cobrir as tendas na festa do tabernáculo. Por esse motivo, também sempre foi associado ao sentido de proteção ou cobertura. Já o nome Esther significa literalmente estrela, escolhido pelos persas para enfatizar a beleza da jovem hebreia. Diferente de Absalão, observaremos que as virtudes da beleza de Esther não eram apenas exteriores, antes refletiam os valiosos princípios de seu coração. Então aqui a gente já vê que em questão de possibilidade, Esther não teria nenhuma. Mas quando a oportunidade chegou para ela, ela abraçou, ela agarrou. E Deus a honrou por quê? Porque ela seguiu os princípios do Senhor. Mesmo sendo levada ao palácio, nós vamos ver no decorrer da história, mas ela soube que ali tinha um propósito. Dela ter sido levada para lá, ela tinha um propósito ali para realizar. E aqui no finalzinho diz que ela tinha uma beleza, né? Tanto interior quanto exterior. Diferente de Absalão, que nós estudamos já na lição passada, que era também belo, formoso, mas infelizmente, por dentro, o seu interior era totalmente corrompido. Ele era vaidoso, né? Ele tinha a sua beleza, porém vaidoso. E o interessante, né, que a Hadassa significa o nome de uma planta, uma planta que exalava um cheiro. Agora, Esther, ela realmente significa estrela. Saiu do anonimato, de exilada, de órfão, para quê? Para ser uma estrela no palácio. E isso fez toda a diferença. O 2 vai dizer uma rainha exilada. O 2.1 vai falar sobre a festa. Diz assim: certo dia o rei da Pérsia fez uma extravagante festa para o povo na fortaleza de Suzã. Do mais rico ao mais pobre, todos foram convidados. Enquanto ele fazia companhia aos homens, sua esposa, a rainha Vasti, oferecia um banquete às mulheres do palácio. No 7º dia das comemorações, quando o coração do rei já estava alterado pelo vinho, o rei Assuero ordenou que os seus oficiais o trouxessem a rainha Vasti à sua presença, a fim de exibi-la como mais uma ostentação os seus convidados nobres e súditos. Olha só, aqui há uma situação que nós não podemos falar que ela estava errada, mas também ela, por ser rainha, ela não poderia desobedecer o seu rei. Mas o rei, por sua vez, também não estava com a sua consciência perfeita. Quando que alguém em sua consciência perfeita vai trazer a sua esposa para apresentar a sua esposa no meio de bêbados? Se o rei estava alterado, imagine os demais. Então ela não aceitou, mas por outro lado, embora, como já dissemos, que não vamos ver o nome de Deus nessa trajetória, mas o Senhor estava agindo em todo o tempo. Em todo o tempo, o Senhor estava trabalhando
o Senhor estava fazendo a diferença na vida desta jovem. Por isso que a Vasti, ela, no seu entendimento, na sua mente, ela não aceitou estar lá. Mas tudo isso já tinha, vamos dizer assim, a mão do Senhor nosso Deus. A atitude dela foi uma atitude nobre em se preservar. Porém, por outro lado, ela não podia jamais contrariar o seu rei, contrariar o seu esposo. Diz então, porém, ela recusou ir, de modo que o vaidoso rei ficou indignado. Por outro lado, diante da atitude de Vasti de não se apresentar, era como se ela tivesse tirando a autoridade do rei. E aquilo ali seria visto como uma ação que outras pessoas poderiam tomar como atitude. Inclusive, eu estou aqui do lado da minha esposa, mas inclusive as mulheres do reino poderiam se sentir na mesma posição. Já que a rainha não fez, por que eu tenho que fazer? Ela seria um exemplo também para as demais. Por isso que quando aconteceu, ela foi deposta do seu cargo de rainha. 2:2 o concurso, a irmã Thelma vai estar fazendo essa leitura e comentando também. Os acontecimentos que tornaram aquela festa tão polêmica e inesquecível resultaram em uma espécie de concurso para que o rei Assuero escolhesse uma nova rainha. As jovens virgens mais belas de todas as províncias deveriam comparecer ao palácio real e Esther era uma dessas jovens. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Aqui chegou a oportunidade de Esther. Algo assim que a gente vê realmente a mão de Deus, porque como falei no início, aos olhos humanos tinha alguma possibilidade? Nenhuma. Estava numa terra que não era dela. Era uma pessoa órfã, sendo criada pelo seu primo. O nome já diz tudo, Radassa, espremida, esmagada, como que ela não deve ter sofrido? E aí, de repente, a sua vida muda totalmente. Então ela é levada ao palácio e diante de tantas outras mulheres tão belas, ela foi uma das escolhidas. E aqui diz que assim que o rei bateu o olho na Esther, ele já amou Esther de primeira. E outra coisa, as mulheres que foram levadas tinham que ser virgens, belas. Então a gente já vê aí, para vocês, meninas, preservem a sua beleza, preserve a sua pureza, porque faz toda a diferença. Graças a Deus que a jovem Esther, ela foi preservada. E parece-me, essa aqui é fera em Esther. Tu perguntar a ela sobre Esther, ela vai saber. Pouquinho bastante. As moças, ao ir para o harém, esse regai, um fala regai, outro fala egai, enfim, não tem problema, questão de pronúncia. Elas tinham quase que o seu corpo, os seus corpos eram impregnados, não é isso? Tinha todo um preparo. Elas ficavam lá em um lugar, só num lugar perfumado, para que o seu corpo pudesse absorver aquele cheiro daquela perfumaria toda que existia ali. Então, houve toda uma preparação. Não foi assim, igual a missionária Thelma leu, e logo ele viu, se encantou. Não. Teve todo um processo, todo um preparo para que, de fato, elas pudessem ser apresentadas. E também, não é que a Radassa ou a Esther foi a primeira. Ela foi uma delas que foram apresentadas ao rei. Só que cada uma que ia sendo apresentada a ele com certeza, não estou nem aí, não quero nem saber, não estou preocupado, não estou pensando nisso. Aí a hora que ele vê Esther, realmente o coração dele pulsou mais forte. Mas quando a gente vê, parece que foi assim, ó. Ela foi para não.
teve todo um preparo para que depois ela fosse apresentada diante E do diz rei. que assim que faz todo esse preparo, a pele, depois que absorvesse toda aquela essência, por onde a mulher passasse, tinha que exalar aquele cheiro, aquele perfume. Então foi algo assim bem trabalhoso, não foi nada assim, cheguei no palácio, já vou diante do rei Nada. e logo aconteceu a história. Não, teve todo o preparo de 1 ano. Até porque a gente vai ver até no próprio decorrer da história, mesmo ela sendo rainha, ela já não podia se apresentar diante do rei. E qualquer pessoa para se apresentar diante do rei, só se o rei lhe estendesse o seu cetro, ou seja, abrindo o caminho. E é o que nós vamos ver no decorrer desta lição. O 2:3 vai dizer, uma rainha humilde. Imagine vencer um concurso envolvendo todas as províncias de um vasto reino e passar de jovem exilada a rainha da Pérsia. Por muito menos glória, algumas pessoas se esquecem de suas origens e permitem que o poder suba a cabeça, tornando-se soberbas, mas Esther não agiu assim. Ainda bem jovem, ela foi sábia, humilde e temente a Deus. E podemos observar isso claramente no relato bíblico que revela a sua obediência também a quem? A seu primo, quando ele vai dizer para ela, olha, você chegando lá, não fale da sua origem. Não fale. Por quê? Porque tudo seria dito no tempo certo. E o tempo certo vai chegar. Se ela dissesse antes, ela mesmo poderia correr um risco de repente nem estar lá. Porque eles não perguntaram de onde era a origem. Eles só iam e buscavam as jovens em toda a província. Eles não perguntaram de onde era, de quem era a filha. Não, eles não queriam saber. Eles iam, pegavam, levavam e acabou. Então ela vai obedecer o seu tio e não vai falar nada sobre isso. No outro ponto aqui diz que, como outros grandes exemplos estudados nesse trimestre, Esther mostrou que a juventude não é, preste atenção nisso, tá, juvenis, que a juventude não é empecilho para agir com sabedoria, coragem, humildade e obediência. Por meio do seu exemplo, podemos perceber que cabe a cada um de nós o dever de não permitir que nada envaideça ou afaste o nosso coração de Deus. Não é porque você é um juvenil, você é um jovem, você é um adolescente, que você vai ser impedido de viver o que Deus tem para a sua vida. Alguém coloca a juventude como um empecilho, mas em momento algum nós vamos ver que foi um empecilho para ela ser jovem e estar dando testemunho de Deus. Tá ótima explicação, não é isso? Então vamos lá para o 3. O palácio muda você? Uma pergunta. Ou seja, a universidade muda você? O meio onde você convive muda você? O palácio mudou Esther? Vamos ver tudo isso aí. Príncipe Amã. Vamos lá, missionária Thelma. Amã era um príncipe importante do Império Persa, que havia sido exaltado por Assuero e colocado acima de todos os príncipes, a tal ponto que todos os súditos do rei inclinavam-se diante de Amã, mas Mardoqueu não o fazia. O príncipe então se encheu de furor ao perceber aquilo e descobrindo que Mardoqueu era judeu, decidiu dar lugar ao seu ódio, elaborando um plano diabólico para matar todos os judeus da Pérsia. Um príncipe que recebeu um pouquinho mais de poder do rei Assuero. Olha a diferença, né? E olha o que se tornou. Achava que quando ele passava, as pessoas tinham que se curvar diante dele. E a gente sabe que o judeu, ele não se curva diante das pessoas, a não ser diante do seu Deus. Então, quando Mardoqueu via o príncipe passar, Amã passar, todos se curvavam, mas ele não. E aquilo enfureceu, né? Enfureceu Amã a ponto de ficar com ódio mortal e elaborar um plano perverso para matar tanto o Mardoqueu e
depois todo o seu povo, né? A gente vê esse acontecimento também quando Nabucodonosor faz um ajuntamento e ele quer o quê? A adoração do povo. Mas a gente fala jovens, mas não eram mais jovens, mas 3 homens vão se destacar, como a missionária Thelma falou, não vão se dobrar diante do homem para adoração. Porque o que Amã queria o quê? Era adoração. E tem gente que vive em poder de adoração. E nós, coloca isso na tua mente, que serve para mim e para todos nós. Toda, sem exceção, toda a adoração que não é para o Deus Todo-Poderoso é para o diabo. Então, era o inimigo usando ali Amã para receber por meio de Amã o quê? A adoração. A vaidade do coração de Amã fazia com que ele recebesse a adoração. Mas quando o homem de Deus, que conhecia Deus, não quis adorar, aí ele ficou furioso. Mas eu te pergunto, foi ele que ficou furioso ou quem estava agindo na vida dele? A perseguição se deu toda contra o povo de Deus porque eles não se sujeitariam em se dobrar para adorar o homem. Inclusive, nós vamos ver isso relacionado à palavra de Deus nos acontecimentos das últimas coisas. Quando o anticristo ele vai querer adoração, então eles vão ver, não, esse aí não é Deus. Isso aí não é o Cristo. Ele está se opondo, ele quer adoração. Então eles não vão adorar. Por quê? Há esse princípio de não proceder dessa forma. E, além disso, havia um golpe de Estado que foi feito por quem? Pelo Amã. E Mardoqueu descobriu. E tudo isso a gente vai ver como que as coisas vão acontecendo, como que vai tomando assim um desfecho. Aí no 3:2 vai dizer que houve um plano maligno. Diz assim: de maneira ardilosa, Amã convenceu o rei Assuero de que havia um povo nas províncias da Pérsia que tinha suas próprias leis e não obedecia às leis do rei. Desconhecendo os motivos ocultos de Amã e que a rainha era judia, o rei Assuero deu autorização para a execução do plano que genocida. Amã marcou uma data e se preparou para o dia da matança. Olha que sentimento do mal, né? Aí o que acontece? Não foram todos que de repente não reverenciaram, mas só porque Mardoqueu não o reverenciava, não precisava nem da questão de se prostrar, não, era só, né? De repente ele via que de repente Mardoqueu não baixava a sua cabeça, e agora ele não fala que há um homem, ele fala que há um povo. Olha só, a ideia é aí que a gente vê mesmo a ação do inimigo para exterminar o povo de Deus. É uma mente, né, totalmente dirigida pelo inimigo. E o inimigo sempre procurou fazer tudo para acabar com o povo de Deus, como ele faz hoje com a igreja. Mas nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Então, esse plano aqui, nós vamos ver no decorrer da lição como que vai ser o seu final. É verdade. Ele faz tudo, prepara até a forca, porque a ideia dele é o quê? É enforcar Mardoqueu. Só que nós vamos ver que não, essa história não vai terminar assim. Quem é você no palácio? O 3:3. Mardoqueu contou a Esther o terrível plano que Amã iria executar e a pediu para interceder perante o rei. Contudo, nem mesmo a rainha podia entrar na presença do rei sem que fosse chamada, porque isso implicaria na sua morte, a menos que o rei estendesse a ela o cetro de ouro. Diante do cenário ameaçador, Esther decidiu convocar todos os judeus a jejuarem por 3 dias, pois ao final desse prazo ela arriscaria entrar na presença do rei sem ser chamada.
Nós vimos aqui, a irmã Thelma vai estar comentando também, que quando, o interessante aqui, que quando há todo esse desfecho, Mardoqueu faz o quê? Ele vai para a porta do palácio. Ele sabia que até então Esther não tinha dito a sua origem, mas ele vai mandar um recado para ela, olha, diz para ela o seguinte, que se ela pensa que ela vai estar livre, ela também não estará livre quando descobrirem a sua origem. Então, ela vai ser incomodada. Por outro lado, como já dissemos, ela não podia se apresentar diante do rei. Mas ela então, como a missionária Thelma já falou, ela vai fazer o seguinte, então você jejua aí, o Mardoqueu, você fala com o povo para jejuar por 3 dias, e eu também aqui no palácio. Vou jejuar com as minhas moças, eu vou fazer a mesma coisa. O que você fizer aí, eu vou fazer aqui. Porque qual era o propósito? Depois do jejum, Deus, de alguma forma, iria entrar com providência. Diz que quando o seu primo Mardoqueu soube da intenção de Amã, ele vai para a porta do palácio, fica lá com as vestes todas rasgadas, triste, chorando, se lamentando, e aí alguém vai lá falar para Esther, olha, ele está lá, viu o que se pode fazer? Aí ela manda vestes, manda roupinha para ele, mas ele fala, não é isso que eu quero. Eu preciso que ela tome uma importante decisão para ajudar o povo. Porque foi para isso que ela foi parar no palácio. Exatamente. Entende-se assim. Porque todos que vão parar no palácio, com certeza tem uma missão. A pessoa não vai parar no palácio somente para o seu benefício próprio. Ainda mais quando dirigido por Deus. A gente tem que estar atento. Quando algo surpreendente acontece na nossa vida que a gente pensa assim, gente, não tinha nenhuma possibilidade disso acontecer. A gente vê a mão de Deus. Então a gente tem que parar e pensar, mas se Deus me colocou aqui, tem um propósito. Então eu não posso sair desse propósito. E o tema, esse terceiro tópico, fala, o palácio muda você. Aí a gente vê aqui, é muita coisa para ler, senão fica muito grande o vídeo e depois fica difícil de postar. Mas diz então que ela, mesmo tendo seu nome mudado de Radassa para Esther, mas ela não perdeu a sua origem. Ela continuou na sua origem. Ela nunca deixou de ser Radassa, aquela que foi exprimida. E agora ela estava sendo exprimida. Ela estava sendo. Por quê? Se ela não tomasse essa decisão. Inclusive, ela foi sábia. Após o jejum, ela não se atirou. Ela colocou a sua veste como quem não queria nada, mas com o coração batendo forte. Eu vou estar aqui andando aqui no meu palácio, daqui para lá, de lá para cá, né? À frente do rei, à frente, mas não é à frente de longe, de modo que ele pudesse olhar e perguntar para ela, estender o cetro para ela. Então ela foi, só aqui a gente vê ela sendo dotada de uma sabedoria extraordinária. E detalhe importante, missionária Thelma, de início ela contou? Ela não contou, ela foi sábia. Até aqui ainda. Ela foi sábia, ela não contou. Ela foi trabalhando a situação. Quer ler mais um pedacinho? Não, acho que o primeiro passo aqui, quando ela soube da situação, então ela pediu para que o povo jejuasse, né? Como foi falado, 3 dias, que não bebesse, que não comesse nada, e que ela também e as suas moças fariam da mesma forma. Passado esse momento de preparação, aí sim, na sua sabedoria, ela se prepara toda e ela fica andando como se fosse assim, na varanda. E o rei, lá do seu trono, quando olha aquela bela mulher andando de um lado para o outro, ele então estende o cetro e Esther vai diante da presença do rei. E aí a gente vai ver mais na frente todo o desvendar dessa história. É algo assim maravilhoso. E enquanto a missionária estava comentando anteriormente, eu lembrei o seguinte. Hoje não quero falar, não tem só o Palácio de Suzã, mas hoje existe muitos palácios que estão distribuídos
no nosso Brasil, nas nossas cidades, nos nossos estados. Lá em Brasília, são lugares em que Deus pode permitir que o servo dele chegue. Só que ele não pode se corromper. Ele precisa manter o seu temor ao Senhor nosso Deus. Como Mardoqueu disse, não esqueça, foi para isso que você está. Foi para isso. Então você não deve abrir mão daquilo que Deus tem entregue em suas mãos. No finalzinho aqui, antes de entrarmos no 4, diz assim: a pergunta que precisa ser respondida é: quem é você no palácio? Na situação confortável? Você é a pessoa capaz de sair da zona de conforto para fazer a diferença? Ou se vê transformado, conformado ao ambiente? Ou você muda as situações erradas no reino, ou elas mudam você? Olha aí. Então é a pergunta aqui que o autor colocou. Várias perguntas para se pensar, não é isso? Nós temos que dar essa resposta. Nós temos que ter essa resposta para esses acontecimentos. 4. Agarre uma oportunidade. Que história emocionante! Uma atitude de fé nos últimos momentos de esperança. O favor do rei, o vilão enforcado, na forca que ele mesmo criou, e um povo inteiro salvo da morte. O final dessa história seria totalmente diferente se, por medo, ambição, indiferença ou qualquer outra coisa, a jovem rainha judia não tivesse honrado a Deus no local onde ele a colocou e agarrado à oportunidade que teve de mudar a história. Ela agarrou a oportunidade que teve. Ela se colocou entre, vamos dizer assim, primeiro, entre o povo e o rei. E ela se coloca também entre o povo e Deus, quando ela vai ser essa intercessora, ainda que o nome de Deus não apareça no livro. Ela vai aproveitar a sua oportunidade para fazer toda a diferença. Para você, juvenil, para mim, para a missionária Thelma, vamos agarrar também a oportunidade. Aqui diz assim, ó, o sábio Salomão nos adverte que aqueles que apenas observam o vento não plantam, e quem apenas olha para as nuvens não colhe. Já pensou se a oportunidade chegasse e ela ficasse olhando para o vento, ela ficasse olhando para as nuvens? Aí aqui diz assim, você é responsável por identificar e agarrar as oportunidades que o Senhor coloca na sua frente. Então, quando você ver uma oportunidade e ver que Deus está agindo, agarre a oportunidade. Não se trave, não fique com medo, porque Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa. Não paralise diante dos desafios. Assim como fez Esther, ore, jejue, peça ajuda. Se preciso, mas haja, faça a sua parte no projeto de Deus para você, sem se perder. Estamos chegando à conclusão. A conclusão vai dizer assim. Você lê a conclusão? Pode ler. Diz assim: uma pessoa pode perder dinheiro, saúde, status, mas ainda assim ter uma existência relevante se souber que nenhuma dessas coisas define quem ela de fato é e o propósito de Deus para ela. Jamais se perca moldando-se ao meio. Vigie para não perder o seu senso de propósito, para a qual Deus o designou, desde antes do seu nascimento. Sem isso, oportunidades grandiosas podem ser desperdiçadas, assim como os planos e propósitos que o Senhor deseja cumprir em sua vida e por meio dela. Lembremos que Mardoqueu iria para a forca, mas quem foi para aquela mesma forca foi quem? Foi Amã. Só que antes disso, sabe o que Amã teve que fazer? Amã deu um bom conselho para o rei. O rei perguntou: Amã, o que eu devo fazer com alguém que descobriu uma conspiração contra o rei? Você faz isso, prepara o melhor cavalo e coloca o seu comandante guiando essa pessoa. Mal sabia ele que ele, Amã, teria que carregar pela cidade Mardoqueu no cavalo real. Já pensou? É assim que Deus faz. Deus tem propósito? Com certeza, a vitória chegará. Na próxima lição,
falaremos sobre Maria, o que responder ao chamado de Deus. Tem um chamado? Então responda sim ou não. Para Deus tem que ser sempre sim, porque Ele sabe no finalzinho. Deus abençoe você. Eu espero que essa lição venha acrescentar bem na sua vida, assim como está acrescentando na minha e do pastor Valmir. E vamos seguir o exemplo, né, de Esther, agarrando as oportunidades, colocando Deus na frente, e Ele vai conduzindo tudo e nos dando a vitória. Sempre com humildade, simplicidade, sabendo que nós não somos nada. Se a gente chega a algum lugar, é porque Deus nos colocou ali. E temos que honrar, então, ao nosso Deus sempre. Deus abençoe vocês. Deus te abençoe. Muito bom estar com você. Não esqueça de dar o seu joinha e se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito. Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Até lá. Deus abençoe.